Um prazer enorme estar aqui nesse parque lindo, facilitando o encontro entre as pessoas, facilitando com que as pessoas possam se conhecer e trocar, né, e compartilhar o que cada um tem de bom para dar e receber. Nós estamos promovendo aqui o 5º encontro de comunidades, né, do Mosaico, procurando reunir uma diversidade de pessoas, de entidades que trabalham aqui na região, pescadores, agricultores, órgãos públicos, ONGs, que desenvolvem uma série de atividades aqui na nossa região, tentando congregar essas pessoas em torno aí dessa necessidade de fortalecer esse vínculo aí entre os grupos humanos, as populações que estão aqui no entorno e as áreas protegidas, né, os grandes fragmentos de Mata Atlântica e outros ecossistemas associados que tem aqui na região. Né? Então está todo mundo aqui disposto, né? Vamos ficar aqui 3 dias. O que vocês querem? Em uma palavra pode ser assim, saltitando, tá? Vamos lá, vamos colocar aqui dentro desse círculo o que a gente quer criar. Prosperidade. Experiência. União. O nosso encontro surgiu da ideia de que a gente precisa fomentar e fortalecer as atividades que sejam socialmente justas e ambientalmente sustentáveis no território do Mosaico. O que nós queremos para as nossas unidades de conservação, tanto para o seu interior quanto para os seus entornos, é que a gente tenha atividades que não agridam o meio ambiente, não expulsem as pessoas dos seus territórios e que possam favorecer a justiça social. Felicidade. Fraternidade. Na APDEM eu já estou há 19 anos e sou o atual coordenador executivo. Dia 7 de outubro, aqui mesmo nesse auditório, no Mosaico, nós fomos eleitos para também tocar a Secretaria Executiva do Mosaico Central. E daí nasceu a ideia de a gente somar os eventos. Primeiro, não tínhamos data para fazer mais 3 eventos neste ano. E descobrimos que 90% eram os mesmos atores. Então a gente juntou um pouco de recursos que tínhamos para fazer esse evento juntos e somar esforços. Então vamos lá, vibrar bem alto essa palavra. 1, 2, 3 e... Alô! Bem-vindo todos! Alô, alô, bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia! Agora valeu, né? Bom, gente, vamos dar início aqui ao nosso encontro, nossos encontros, na verdade, né, no plural, né? Para nós, do Mosaico, é um encontro muito importante, esse encontro de comunidade. É a 5ª vez que o Mosaico realiza um encontro desse tipo. Porque a gente sempre diz que o nosso mosaico aqui, mais do que um mosaico de unidade de conservação, na verdade é um mosaico de pessoas, um mosaico de ideias, um mosaico, por que não, de sonhos também. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Aproveitem bastante o evento, troquem bastante ideias, conheçam pessoas e vamos juntos atuar aí nessa junção aí entre meio ambiente e pessoas, que um não sobreviverá sem o outro, e esse é o nosso grande objetivo, nosso grande lema aqui. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos.
Meu nome é Marcos, atualmente sou coordenador executivo da APDM-RJ, Assembleia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Ela tem o status de Federação das Entidades Ambientalistas. Foi fundada oficialmente em 85 e registrada em 91. Aqui no dia 7 de outubro nós fomos eleitos para ocupar a Secretaria Executiva do Mosaico. É mais uma empreitada, já que a gente atua no estado inteiro, em comitês de bacias, conselhos, rebios, e sempre para somar. Pessoal, bom dia. Cartaz é alguém ali, na verdade não é uma mão só, são várias mãos que estão montando um mosaico, e aqui nesse mosaico, que parece também uma colmeia, que também remete a um trabalho coletivo, nesse mosaico tem aqui um pouco dos nossos valores. O que a gente gostaria muito é que esse encontro seja um grande convite para que todos se engajem nos espaços de participação, nos espaços de decisão a respeito das políticas públicas. Todas as nossas unidades de conservação têm conselhos, que são espaços de poder. Então a gente quer compartilhar, a gente acha que esse poder tem que ser compartilhado, as decisões têm que ser coletivas, têm que ser compartilhadas na sociedade. Então, gente, mais uma vez, muito bem-vindos ao Parque Nacional Serra dos Órgãos, que esse ano completa 75 anos, então vocês estão aqui numa época de aniversário. Então, o grupo do encontro está se reunindo em 4 grupos, de acordo com as regiões do mosaico. Eles se definiram ali nas regiões, colocaram seus nomes no mapa. E aí estão organizados em grupos do norte, do sul, do leste e do oeste. E estão conversando agora sobre quem somos nós, o que queremos, para onde vamos, onde queremos ir. E na volta dessa conversa, eles vão apresentar uma síntese e uma frase do que eles concluíram. A gente imagina uma maior sensibilização ambiental, também a sustentabilidade, uma palavra forte, a união e integração, uma outra palavra forte, a articulação comunidade e unidades de conservação municipal, estadual, geral, que está dentro do mosaico, participação do poder público, maior participação, aumentar a participação do poder público nessas regiões e hortos sustentáveis urbanos. O que queremos? Fortalecer os elos amorosos do encontro. Então é isso que nós queremos no encontro. E nós queremos trocar experiência, ganhar mais conhecimento de práticas sustentáveis, para não agredir a natureza, sermos multiplicadores. Da questão de conhecimento, onde já tem alguma atividade envolvida na área ou só estudam, outros são moradores e querem conhecer mais sobre a questão ambiental e como participar. Eu acho que é nosso interesse que é conhecimento, né? Gente, esse foi um momento assim, só para a gente começar a se conhecer, só para iniciar uma primeira conversa. Nós vamos iniciar agora uma mesa, uma conferência sobre educação ambiental no campo, na agricultura familiar. Sempre lembrando que nosso conceito aqui de agricultura familiar vai além da agricultura só, tem a pesca artesanal também, que também recebe, nas políticas públicas, recebe as mesmas, a mesma classificação. Então, nessa conversa eu vou chamar primeiro a Deise Souza. A ideia é que sejam construídas ações educativas, que essas ações sejam críticas, que a gente faça uma reflexão mesmo sobre a questão da ocupação do território, as contradições presentes ali, que isso seja feito de forma contextualizada e não como uma coisa que já vem definida e que você tem que aplicar ali, que isso seja construído coletivamente, para a gente resolver a problemática do campo, que é essa problemática que a gente já tem isso bem claro, a questão da perda de biodiversidade, sociobiodiversidade, êxodo rural.
foi um desafio a criação do programa, né, do PEAF. É uma reivindicação que vem das ruas, que vem de agricultores que reconheceram que a educação ambiental era fragilizada no campo e que era preciso fortalecer e iniciar processos mesmo focando numa educação ambiental voltada para o meio rural, agricultores familiares. Uma imagem até interessante. Duas plantas, né? Meio que conversando assim. Ô transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não estou sabendo não. O desafio de educação ambiental, então, é bem maior do que a educação formal, né? Porque você vai ter que saber como fazer isso. Só que esse saber fazer não vem do governo, vem do povo mesmo que vive ali, né? Então vai ser uma troca mesmo de informação, de experiências para poder chegar a essa educação ambiental. De uma forma assim, de viver, de vivência. Não é só aquela coisa de dizer, coloca o lixinho na lata verde, amarela, azul, né? Mas é a educação ambiental crítica, aquela que o cidadão participa, e junto com o Estado, junto com o serviço público. O programa tem esse objetivo de integrar as políticas públicas e fazer essa comunicação mesmo, né? E principalmente construindo conjuntamente, assim, com participação, buscando um contexto local. Justamente desse grito das ruas, de uma manifestação que pede que tenha apoio para a educação ambiental, mas no campo. Eu vejo que as peculiaridades é principalmente ligada à questão de como chegar, do acesso que essas pessoas vão ter a esse processo de educação ambiental e como você chega até elas. Qual é a resposta que os governos, qual é a resposta que os sistemas estaduais, municipais de educação vêm dando? É a parceria público-privada. A forma de fazer é ir para a rua para caçar empresa que possa investir dinheiro para fazer educação ambiental no interior das escolas. É essa política pública de educação ambiental que existe hoje para as escolas públicas. Cabe perguntar que concepções de ambiente, sociedade, ciência, cultura e educação têm sido difundidos nesses cursos e materiais de educação ambiental feito por empresas no interior das escolas e quais as implicações dessas concepções na prática do professor, mas acima de tudo na formação da consciência ambiental dos alunos. Qual é a consciência ambiental de um aluno que faz parte do programa educacional Agronegócio na Escola? Essa é a capa da apostila do programa educacional Agronegócio na Escola. Aqui vocês veem a sociedade civil completamente despolitizada, onde está todo mundo junto, sem nenhuma contradição, sem nenhum problema, onde agronegócio e produção, agricultura familiar é tudo a mesma coisa, tudo junto, não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Aí aqui algumas frases, né? Agronegócio é a essência do bem-estar. Se você dá valor às suas roupas, à sua comida ou ao seu conforto, dê valor ao agronegócio. Agronegócio, vida envolvente, sabor presente, tecnologia inteligente, emprego ascendente, enfim, um leque abrangente, né? Tem a peculiaridade até no sentido das pessoas que você vai trabalhar. Você tem comunidades tradicionais, tem assentados da reforma agrária, são vários grupos. Então é assim, um trabalho que tem que ser bem, que tem que buscar ao máximo contemplar para que esse processo enraize. Não seja aquele processo que vem de cima para baixo e que no final não dá resultado. Então a educação ambiental em unidade de conservação em área rural vai depender muito do trabalho em conjunto. Peça redonda e o que quer dizer mosaico? Ele é formado por unidades de conservação. Bom, esse trabalho é de ilustração científica, comecei em ilustração botânica, sou formada em biologia e na área de biologia eu encontrei a ilustração. Como eu gosto de artes e desenho já há bastante tempo, surgiu essa oportunidade. Eu sou diretor administrativo da Cooperativa Manguezal Fluminense, que é uma instituição fundada
com o intuito de favorecer o meio ambiente. Ela tem as atividades de ecoturismo, tanto a condução de pesquisador quanto a própria condução do próprio turista. Eu sou Sérgio Monteiro, Fiocruz, biólogo, trabalho já quase há 10 anos com as plantas medicinais. Aquela lá é a mesma, quer dizer, é a baunha por ficar, só que... Essa é com espinho também, não? Não, essa não tem essa espinho. É o que eu utilizava. Essa é a da flor branca. Essa aí que sou. Baunha variegata subespécie alboflava, ainda a temperatura está mudando muito. A outra é... Cuidado, perfeito. Conhecimento não é necessariamente a fundo. Para que ele esteja bem, eu preciso que os meus pares também estejam. Sim, mas você tem que conhecer. Vão ter muitas falas hoje, né? Muitas que eu acho que a gente não tem que ouvir, a gente tem que escutar, é o que a gente estava falando, escutar com respeito. O conhecer e o reconhecer, né? Reconhecer até onde você conhece e até onde o outro tem a acrescentar para você. Escolheu a palavra respeito. Respeito é entendido como um respeito entre os seres, toda a natureza e no meio ambiente também. Nós escolhemos a palavra solidariedade, né? Que ontem foi muito falada aí no turismo solidário e tal. Para ter resistência você precisa acreditar na mudança, né? Então a palavra esperança, então resistir juntos, né? A ideia da coletividade com a esperança. Confiança de um lado e o cuidado de outro. A gente confia a partir de se sentir cuidado por alguém. E a gente ganha confiança de alguém a partir de nos mostrarmos prestativos em cuidar dessa pessoa. Então, cuidado de um lado e confiança de outro formam esse par que a gente espera que inspire o trabalho da manhã e do longo do trabalho. A gente tratar da questão dos conflitos socioambientais, os conflitos envolvendo o meio rural, envolvendo os conflitos do campo no nosso estado do Rio de Janeiro. Então aqui a gente vai ouvir colegas da Comissão Pastoral da Terra que vieram de Campos a nos brindar com a apresentação sobre a leitura dos conflitos no campo no estado. Vamos ouvir o professor Celso Sanches da Unirio, que vai falar um pouco também sobre, de forma mais conceitual, sobre o deslocamento de populações nativas ou tradicionais, a desterritorialização. Vamos ouvir a colega Márcia Ronenberg, que vai apresentar para a gente o projeto da barragem do rio Guapiaçu. É um caso concreto no território do Mosaico, onde o conflito está sendo anunciado, está se desenvolvendo. Aí resolveram fazer um porto de carga e descarga de navios, só que esse porto ele está tirando da gente a nossa comunidade e lá também é praia de desova de tartaruga marinha. Né? A Pastoral da Terra, ela procura trabalhar com essa questão da formação e procura fazer essa mediação então, entre os camponeses e outras instituições para fortalecer a luta pela terra, por vida plena, vida com dignidade. Os camponeses que são atingidos diretamente, né, são impactados diretamente pelo Porto do Açu, que vinham sendo despejados de uma forma muito assim, aleatória, de forma muito truculenta por parte do Estado, né, e por parte também da LLX. Nós temos esse passivo socioambiental provocado pelo mega empreendimento Comperj, que é a barragem do rio Guapiaçu. Esse projeto absurdo envolve a retirada do território de 306 famílias de agricultores. Precisamos aprender a perceber a dimensão pedagógica dos conflitos ambientais. Os conflitos ensinam, educam, eles nos revelam possibilidades de aprender sobre quem nós somos e a maneira que nós estamos no mundo. Tem um processo lá de salinização do solo também, que está impactando diretamente os camponeses, que é uma região muito produtiva, né? O pessoal produz alimento,
produz abacaxi, produz maxixe, produz quiabo, produzem muitos alimentos e agora estão com dificuldade. E essa barragem a jusante, como eles querem fazer, é um prejuízo enorme para o município de Cachoeira-Magacu e irreparável, desalojando 650 famílias, dando 3 mil desempregos e tirando da economia do município 100 milhões de reais. Somos maiores produtores na goiaba de mesa, no aipim, talvez os amigos aí possam ajudar, o Pablo, os colegas estão aí. Enfim, são várias agriculturas. E onde ficarão essas agriculturas? Vamos ter que estar o quê? Importando de outras regiões, de outros estados? Não cabe a mim dizer se essa barragem vai acontecer ou não. Eu não sei disso. Essa não está na minha esfera, não está na minha instância. Eu não sei. E se a gente tem um trabalho sério, a gente precisa trazer a cidade para falar, trazer o Sanches, trazer o Marcones, trazer as pessoas que falam por si sobre o assunto. Nos parece que é um grande jogo de empurra sobre assumir a paternidade desse projeto. Os próprios órgãos responsáveis não assumem a responsabilidade, não têm condições de se pronunciar. Aqueles que estão associados ao processo também têm dificuldade de deixar claro do que se trata. Então, essa desinformação também não é neutra. Ela também é projetada. Não passar a informação plena faz parte desse processo de deseducação. A informação é importante, mas não é só isso. Mas, enfim, faltava informação. Diante dessa dificuldade de trazer pessoas para uma fala direta, nós fizemos algumas gravações em DVD com o subsecretário Antônio da Hora, dizendo das expectativas e das possibilidades dessa obra. Nós montamos uma comissão que foi pedida pelas pessoas do município, eu não digo nem de dentro da localidade onde vai ser feita a barragem, ou possivelmente feita a barragem. Muitas vezes o que a gente vê é uma proposta de educação que apazigua os conflitos. E aí, pronto, não tem conflito, não tem problema, vamos dar as mãos, vamos abraçar uma e resolver o problema. Essa é uma questão grave, porque a partir do momento que se faz esse tipo de postura consensual, você negligencia as pessoas que estão na luta, sofrendo. Pessoas serem tiradas das suas terras, arrancadas, né, das suas terras, assim, pessoas que sempre moraram ali. Então tem pessoas de muitas idades, assim, pessoas já com 90 anos, por exemplo, sempre morou ali naquele território. É um absurdo que esse povo seja massacrado, explorado, jogado numa comunidade em condições piores do que a que eles se encontram hoje. A problematização do que é essa estrutura fundiária e com ela como um modelo que acaba resultando na violência no campo, na desigualdade, nas injustiças sociais, e aí eu até acrescentaria então nas injustiças socioambientais. O que está muito claro para nós, hoje em dia, na educação ambiental, é que há um distanciamento enorme, não apenas da academia com os movimentos sociais, mas também da própria educação ambiental, de certos setores do ambientalismo com os movimentos sociais. Então a forma de resistência e de luta e os avanços estão se dando nessa forma de ir na Assembleia Legislativa, marcar audiência pública, própria mídia popular, né, que tem os grupos populares assim, que contribuíram muito para dar eco, para contribuir com a gente assim, no sentido de fazer com que esses gritos chegassem a outros lugares. Mesmo que a barragem saia de boa maneira, mas o processo foi vergonhoso. E uma nota de repúdio à SEDAI e ao governo do Estado por essa condução vergonhosa, que eu acho que é a maior cagada do governo do Estado do Rio de Janeiro. Se pede que se estude as alternativas a essa barragem, que, a meu ver, como engenheiro e como militante, pois é um desastre para a região inteira, inclusive para a região serrana. O que está posto para a gente é que a gente está entendendo que a luta política, a luta social é um campo de formação, que nós temos que aprender com as pessoas que estão nas lutas, né? E essa aprendizagem vai vir na construção de uma educação ambiental que esteja apta para formar sujeitos capazes de se engajar,
capazes de destacar a percepção da justiça socioambiental como um eixo pedagógico para a construção de uma educação que seja de fato libertadora, transformadora e libertária. O evento conseguiu reunir pessoas que realmente estão no campo, na luta, e particularmente os companheiros de movimentos sociais, como a CPT, né, que toda vez que estão presentes como um evento como esse, trazem um cabedal enorme de informações, né, que nos nutre, nos alimenta, né, e nos permite sentir a força de que um outro Brasil é possível, com sustentabilidade, com desenvolvimento sustentável para todos. A panaceia, ela é conhecida como mão do Senhor. Ela dá um febro assim e um bolho assim, tipo a mão. Ela é conhecida como folha de onça. Pega aquela semente do mamão, da abóbora, torra ela, soca, mistura naquele suco. Então o que acontece? Eu pego a espinheira santa. Espinheira santa é um santo remédio para quem tem problema de azia. Ah, já conhece? Ela tem um espinho. Tem um espinho lateral. Tá. Paulo Ferreira. Mas eu acho que a gente já pode ir começando. Então a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, a PNAPO, e tentar dar uma unificada, uma articulada nessas políticas, porque senão você fica fazendo esforços muito difusos, né, e acaba não concentrando. Orgânica com a agroecologia é uma agricultura em que você preserva os cursos d'água, você preserva as áreas de recarga de nascente, você trabalha com biodiversidade nas áreas que você cultiva. Você não cultiva uma coisa só. O que nós temos aqui hoje? Uma agricultura super intensiva. Para hoje você sobreviver como agricultor dentro do mercado aí que se chama convencional, o cara, se não tiver uma produtividade altíssima, o cara não se aguenta. Essa transição em relação à agroecologia é difícil, porque o agricultor, ele foi criado do avô dele, do pai dele, a trabalhar dessa maneira. E você mudar isso é difícil. Eu sei, eu trabalhei na roça, sei como é que é. Então o que acontece? A gente tem que tentar mudar essa mentalidade, tanto para o produtor, como para as pessoas que compram os nossos produtos. Exercer esse consumo consciente a gente tem que se disponibilizar para isso, né? A gente tem que procurar os pequenos produtores, aonde estão, que sejam certificados ou não, a gente tem que incentivá-los, tem que saber da onde veio o que a gente come, né? Eu acho que essa é a pergunta fundamental que nós, consumidores, temos que nos colocar. Sair no meio, na contramão de um consumo desenfreado dos enlatados, dos embalados, para ter a coragem de inserir esse consumo orgânico. É processo, porque as mudanças culturais, elas não acontecem no estalar de dedo, a degradação ambiental não aconteceu no estalar de dedo, a recuperação não vai acontecer no estalar de dedo. Então, o trabalho participativo, democrático, né, da sociedade brasileira, querer um Brasil sustentável. Construir o associativismo num país em que não tem essa cultura, que tem uma cultura contrária, que é a cultura do autoritarismo, do poder concentrado, centralizado, né? A história do Brasil é marcada por isso. Então, esses cuidados com esse processo decisório, com o que é decidido em grupo, né? Isso aí tem
feito da nossa experiência aqui em Teresópolis uma experiência muito bonita, da gente ver pessoas que não vêm dessa cultura do associativismo, da discussão democrática e tal, e as pessoas podem se transformando lentamente, pessoas já adultos. Em alguns momentos podem ser individuais, mas tem que se transformar em ações mais articuladas, como consequência coletivas, né, e ganharem, né, uma inserção maior nas instituições e nas políticas públicas de governo estadual e do governo federal. O problema todo é que a gente não tem um mercado para a gente escoar essa produção. Se mudar 50% do município de Petrópolis, a gente já não vai ter mercado, porque os grandes mercados é no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente podia pensar numa feira agrícola e ambiental no Rio de Janeiro de vez em quando, mas que seja um momento, não só de feira, não só de interlocução com os outros segmentos, mas também um momento de político, de manifestação política, de demandas importantes que a gente tem que defender, né? E a agroecologia é uma delas. Aonde pudesse viabilizar a ida da agricultura, a ida de produtos agrícolas, e aí, lógico, a gente tem que priorizar o orgânico daqui, Teresópolis, em Friburgo, né, da área verde que a senhora falou, para lá, para as comunidades, direto sem um atravessador. Preciso nos adaptarmos a isso. Também não vai ser de um dia para o outro que todo mundo vai conseguir consumir o orgânico, mas é preciso avançarmos como precursores, que os grandes processos, os grandes avanços na sociedade aconteceu com quem tem coragem. Então essas questões são todas, né, interligadas, né? E nós teremos que estar atentos para ver como nós temos que nos mobilizar, nos articular para isso. Tá? Então a agroecologia ela está dentro desse cenário, né, de uma disputa que vai acontecer nesse governo federal que vai começar aí, né, e por consequência com o governo estadual, porque os recursos são tão interligados, você tem necessidade de ter alocação de recursos federais no Estado. Termino aqui convidando as pessoas todas a se engajarem nisso aí. Cada um está numa posição. Se a pessoa está dentro do centro urbano, aí é procurar um mercado de orgânico, procurar as pessoas que estão mexendo com isso para apoiar. Se apoiar comprando, já é uma boa coisa. Se puder estar participando, melhor ainda. Quem me diz assim, será que a gente pode viver só de agroecologia, vai alimentar a população? Eu acho que é o único jeito, porque esse outro aí, nós vamos para uma grande tragédia, de doença e fome. Tem sabor de alho, tem manteiga. Olha como é bonito. Porque tem tudo do... Tem manjericão, tudo. Não é só paladar, é visual também, né? Bem feito, bem cuidado, né? E tem um sabonete também feito de mel. Ah, que bacana. Você sentiu? Esse é de pêssego, tá? Pêssego com mel. O encontro foi muito bom. Reuniu pessoas de vários lugares, com várias habilidades, com habilidade de produzir coisas incríveis, tanto no campo da arte quanto no campo da alimentação. E o que eu percebi muito aqui é que muitas pessoas se conheceram e já caminham para um trabalho conjunto. Essa é a nossa grande intenção mesmo de fazer os encontros, é de aproximar as pessoas, tecer as redes, fortalecer as redes. Nós entendemos que as unidades de conservação não podem sobreviver à margem ou separada da sociedade. É absolutamente fundamental para a preservação das unidades de conservação e das pessoas que haja essa maior aproximação e que as unidades sejam vistas como territórios públicos, né, patrimônios da sociedade brasileira. E aqui no Mosaico a gente vem há muitos anos tentando romper esse paradigma e aumentar essa aproximação das pessoas e das sociedades que estão no entorno, né?